Fala galera, tudo certo? Bom, desde 2023, tentando atender pedidos de muita gente para que eu fizesse uma palestra, um bate-papo, uma conversa sobre o Quênia. Sempre foi um ponto muito complicado e difícil para mim para falar sobre o assunto e abordar essa questão, que todo mundo sabe aqui, na performance, que eu sou a manteiga derretida. Então abordar questões relacionadas a isso sempre para mim foi muito difícil. Antes que a emoção viesse, eu acabasse em prantos. E obviamente eu não fiz isso antes mesmo de ter levado um outro grupo para o Quênia em 2025. Agora vai rolar um documentário, porque eu não vou chorar sozinho. Essa galera que foi comigo, 10 pessoas que fomos para o Quênia, elas vão ajudar a falar um pouquinho mais sobre o Quênia e vão dar um pouquinho do ponto de vista delas também em relação a toda a questão de contexto, do que envolve a filosofia de corrida dos quenianos, que com certeza aí são reconhecidos mundialmente como sendo os melhores corredores de longa distância do mundo. E com certeza não seria diferente com eles, da uma forma como foi comigo. Foi impactante. Eu tenho certeza que todo mundo que vai para o Quênia ou para a África, para algum país africano, algum dia já se impactou ou vai se impactar com a realidade, com o contexto, porque realmente muda tudo, galera. A gente sabe que o Brasil existe muita mazela, existe muitas dificuldades, mas comparar de forma geral, generalizando, uma questão de vulnerabilidade social aqui no Brasil, que eu sei que existem pessoas com muitas dificuldades, ou a questão lá no Quênia, onde as pessoas às vezes que vivem com qualidade, vivem com certa dificuldade, é complicado. E é isso que realmente impacta quando a gente vai para lá. A gente vê os melhores do mundo fazendo muito, com muito pouco. E a gente, muitas vezes aqui no Brasil, a gente tem tanto, e a gente reclama tanto. Então essa imersão, ela realmente, para mim, em 2023, foi um ponto de inflexão na minha vida. Eu tenho certeza que muita coisa mudou. Ter bebido realmente na fonte ali dos quenianos, aonde estão os melhores corredores de longas distâncias do mundo, a meca dos corredores, que é conhecida como Laiten, que é uma cidadezinha no interior rural, lá no interior do Quênia. Isso faz com que a gente pense um pouquinho diferente na nossa vida sobre o que a gente tem, o que a gente faz com aquilo que a gente tem, e que ao mesmo tempo, nesse mundão aí afora, tem gente fazendo muito, muito mais, com muito, mas muito, muito pouco. E é sobre isso. Então, se você está aqui para ver o nosso documentário, senta aí confortavelmente, pega o lencinho, se prepara, porque com certeza vocês vão se emocionar com a declaração daqueles que vivenciaram e participaram dessa segunda imersão que eu estive presente no Quênia e que com certeza foi inesquecível. Beleza? Bom documentário para todo mundo. Bom, galera, me apresentando rapidamente para vocês, muitos me conhecem como Pato, mas meu nome é Edmilson Pereira, mas por favor, podem me chamar de Pato. Eu fui criado no esporte desde muito cedo, praticando natação, judô, futebol, e muito também para a questão de controlar a minha hiperatividade, que era realmente um pouco intensa, Vivia no clube lá Guarani, correndo para cima e para baixo, tocando um terror absurdo nas coisas, e o esporte ele ensina muito, Então desde pequeno você aprender sobre respeito, disciplina, hierarquia,
né? Praticar atividade física diariamente, se você não se alimentar bem, não dormir bem, não descansar bem, né? E não praticar de maneira correta, você não tem um retorno, né? E acabou que a natação ela foi minha base, né? Eu nadei dos meus 4 anos até os meus 8 anos em escolinha, de uma maneira muito amadora, né? Mas como todo mundo faz, né? Aprender a nadar, se deslocar na água. Depois dos 8 anos em diante eu comecei realmente a nadar pela minha cidade, competi em muitas provas, estadual, sul brasileiro, fui para um brasileiro só apenas, mas fiz muita prova e nesse meio tempo, entre os 8 e os 16 anos, muita coisa aconteceu. Demos algumas voltas com certeza no mundo nadando, né? Conforme os nadadores gostam de falar. E com 16 para 17 anos eu comecei a querer sair dessa vida da natação e decidi fazer triatlo, achando que ia dar boa, né? E deu muito boa, na verdade, né? Em pouco menos de um ano eu já estava largando como atleta profissional, participando de provas da categoria elite, buscando mais alto rendimento, buscando realmente assim um espacinho ali no meio daquela galera que era uma geração muito boa. E dentre todas as minhas provas que eu fiz quase 200 provas aí de triatlon, duatlon e aquatlon, né, esportes de modalidades de multi-esportes. E dentre elas também 30 provas de longa distância, que seriam os meio Ironman, e 5 Ironman, 3 deles no Brasil, um em Cozumel, onde eu conquistei a vaga para o Mundial no Havaí, que foi minha 5ª prova. Então, assim, tem um histórico muito grande de muita experiência entre os meus 4 anos até os meus 28 anos, que foi quando eu participei do Mundial no Havaí. E dentre esses períodos aí, muita coisa aconteceu, né, obviamente, entre infância, adolescência e a fase adulta, né, muito aprendizado com o esporte e com certeza ter vivenciado tudo isso, ter construído uma assessoria, um protótipo de assessoria esportiva que naquela época era um grupo de corrida, né, passar por todo um aprendizado, passado por 2020 e ter tido a ideia de fazer o projeto de Volta ao Mundo com a Carla, né, o sonho da Volta ao Mundo em 2022, para que em 2023 eu estivesse no Quênia, foi realmente aí uma jornada bacana para que naquele momento eu pudesse absorver da melhor maneira possível todo o conhecimento que estava disponível para minha pessoa, né? Quando a gente vai para algum lugar como esse, para uma imersão, cada um vai ter uma visão do mundo muito peculiar, muito individual, de acordo com as suas bagagens, né? Com aquilo que você tem na sua vida, e depois você também vai absorver aquilo ali e vai doar o que você tem de melhor também ali para frente. Então, ter visitado o Quênia naquele momento, com certeza mudou drasticamente meu ponto de vista, porque o que eu entendia como ser atleta, né, na infância era uma coisa, na adolescência foi outra, na fase adulta já era outra totalmente diferente, e aí de repente, como atleta amador, viajante no mundo, paramos no Quênia em 2023 para uma experiência de 15 dias e foi realmente fantástica, né? A partir dali mudou muito minha concepção de vida em relação ao Pato, né, ao Edmilson Pereira, a pessoa, ao atleta, ao técnico, ao amigo, o irmão, o filho, né, o esposo. E com certeza tudo isso fez com que mudasse um pouquinho algumas coisas aqui dentro. E eu tenho certeza que todas as pessoas que vão falar com vocês aqui para frente também tiveram algum choque nessa imersão que tivemos em 2025. E a gente tenta trazer isso para a vida da melhor maneira possível, né? Esses aprendizados. Isso a todo momento acontece, todo dia acontece. Só que muitas vezes a gente não está disposto, né, a emergir no nosso dia a dia com o contexto social que a gente vive, com as mazelas que existem na nossa sociedade, e acaba não encarando de frente porque a gente está realmente aí numa rotina alucinante, né? De correria desenfreada, trabalho, casa, trabalho. E quando a gente não para observar e não tem consciência daquilo que está acontecendo, a vida ela passa voando muito rápido, né? E o mundo ele pode estar um completo caos lá fora, né? Que a gente está tentando buscar uma melhor qualidade de vida, está tentando evoluir na questão do trabalho, querendo se formar na faculdade, acabar uma pós-graduação, comprar um novo carro, melhorar nossos tempos na corrida ou mesmo no Ironman. E a gente esquece, às vezes, de coisas simples, né? E do dia a dia, quer valorizar nossas atitudes, nossas ações e o nosso comportamento principalmente. E lá em Tem, né, lá no interiorzinho do Quênia, na Terra dos Campeões, vocês podem ter certeza que ou você é agricultor para dar conta, né, para que alguém treine, ou você vai ter algum comércio, algo muito pouco desenvolvido ainda,
ou você vai ser corredor, né? Então, se você vai ser corredor, você vai correr, né? E você vai correr muito. No Quênia existe um ditado bem clássico, né? Que é assim, aqui no Quênia, ou você está correndo atrás de alguma coisa, ou alguma coisa está correndo atrás de você. Bom, a gente veio pro Quênia basicamente para treinar, né? E também para aprender um pouco mais sobre a cultura da vida dos quenianos. A gente viu que não é só sobre corrida, a vida aqui deles, né? Que torna eles os melhores do mundo, pessoas diferenciadas. Mas para vocês, um pouquinho sobre os treinos. Como é que foi os treinos, né? E como é que vocês se sentiram ao longo desses 12 dias de corrida, treinos duplos, treinos de fartlek e tudo mais? Sobre os treinos, eu achei assim bastante diferentes dos treinos do Brasil, né? Até pelo fato deles treinarem diariamente, e no Brasil a gente treinar 2 vezes a 3 vezes na semana. A altitude senti bastante, principalmente a dificuldade em puxar o fôlego, às vezes eram 2, 3 inspirações para conseguir respirar. E também vi que a fisiologia deles nos mostra assim que nós não conseguimos correr como eles. É diferente, né? Eles correm muito fácil e muito forte. Eles estão adaptados ao local também já, né? A gente sofre muito no começo, né? E tu, Lobinho, que fez 350 km em uma semana? Então, cara, eu achei bem interessante os treinos dos quenianos, assim, né? Com certeza é uma biomecânica diferenciada. Eu acredito que por questão de usar a corrida como modo de sobrevivência também, de crescimento, trabalho, evolução na vida deles, né? E a gente vê que eles correm muito leve por estar adaptado ao ambiente, né? Esses percursos em morros, o nível acima do mar também, né? Mas assim, eu senti bastante dificuldade na primeira semana também, principalmente no fartlek, mas na segunda semana eu já me senti mais leve. Nos últimos dias acabei tendo um cansaço por questão do volume que a gente fez, foi uma opção nossa também, né? A gente treinava 2 até 3 vezes por dia, mas a gente quis aproveitar ao máximo, né? Porque foi uma experiência pra mim, assim, de vida, cara, que eu vou levar pro resto da vida, então não tem como não aproveitar esse momento aqui. A gente tentou explorar ao máximo e eu acredito que eu carrego daqui uma bagagem, cara, muito, muito grande aqui pra vida. E uma coisa que é importante também é assim, a África muito bonita, Quênia muito bonito, e os percursos que a gente correu, muito bonitos, asfalto, estradão, trilha, floresta. Aí daqui a pouco a gente saía da floresta, dava de frente com uma pista de 400 metros, né? Então corria na pista, aí voltava para a floresta. O lugar é preparado para corrida, né? Esse ambiente de correr estimula a corrida. O dia todo, né? E eu acho que o que mais estimulou a gente, assim, nessa questão de viver a corrida, porque a gente acordava, tinha gente correndo, a gente ia dormir, tinha gente correndo, a gente respirou a corrida. Então, em todos os ambientes, né, desde pista, floresta, os lugares exuberantes, né, que a gente correu ali, sensacional. E desde a parte da alimentação, a gente vê que é tudo voltado para a corrida, né? Desde os alimentos, a questão do descanso, o chá, os momentos preparatórios, né? Tipo, bem concentrado na corrida, a gente percebeu que eles não conversam, né? Não conversam. Durante a corrida, e eles focam mesmo, eles têm um foco, então acho que isso é o diferencial deles. Eles fazem o básico, né? Só que o básico bem Muito feito, bem assim, feito, né? É sensacional. Em alta performance, né? Em todos os quesitos, né? Exato, E qual que é o código aí do quarto de vocês, hein? Nossa, coraçãozinho, né, doutor? Queria agradecer o doutor aqui, ó, meu parceiro, um dos melhores parceiros de quarto. E tem, galera, pra vocês terem uma noção, fica num local muito, muito, muito interior. A gente faz essa rota de avião. Então vamos lá, a gente sai de São Paulo, 15 horas até Dubai, Dubai até Nairobi mais 6 horas, Nairobi até Eldoret mais uma hora de voo e depois mais 1 hora de transfer, né, de van para chegarmos em Iten. Lá Iten é um lugar muito simples, tem uma via principal de asfalto, o resto, as laterais são tudo de barro, estrada de chão, né, com muita pedra, muito sobe e desce, e essas são as condições que os corredores encontram no dia a dia.
né? Muito estradão de chão, muito terreno irregular. A altimetria ali varia entre 2.200 até 2.400, alguns lugares até mais, mas normalmente onde se corre ali entre 2 a 2.400. Isso realmente é difícil de correr nessa altitude porque nos falta ar, né? Nosso corpo ele trabalha de maneira diferente, necessita de uma adaptação. Então a primeira semana é uma semana que a gente corre muito devagar, não faz tantos treinos. E aí quando a gente começa a treinar na segunda semana e começa a se sentir bem e também já cansado por conta da altimetria, da altitude, a gente volta para o Brasil. Então nós não vamos para lá para termos uma performance melhorada com a corrida. A gente vai lá para visualizar, vivenciar, sentir na pele o treinamento dos caras e depois a gente volta para cá com uma bagagem, né? Para nós realmente essa imersão naquele local simples, tranquilo, onde a gente encontra pessoas vendendo frutas, verduras, legumes na beirada da rua. Alguns comércios um pouco desenvolvidos, né, na região, mas uma coisa muito rural mesmo, muito simples. E ali naquele meio você encontra campeões olímpicos, campeões mundiais, ex-campeões olímpicos e mundiais, grandes referências do esporte de vários países do mundo. Então, só de ficar sentado observando aquilo ali já é muito bacana, aquele ambiente já é mágico. E quando você está correndo, de repente, está fazendo um esforço brutal para correr 1 minuto, 1 minuto e meio acima do seu ritmo normal aqui a nível do mar, e de repente passa os quenianos num bloco aí gigantesco, 20, 30, 50 pessoas, às vezes poucas pessoas também, a gente realmente fica espantado. E, bom, por que não levar outras pessoas, né? O meu objetivo principal era poder compartilhar com outras pessoas aquilo que eu conheci, aquilo que eu vivenciei, e sabia que, de alguma maneira, aquilo ali seria impactante na vida de cada um, né? Para que elas levassem para suas vidas a mesma experiência que eu tive vivendo lá a corrida, mas absorvendo N fatores, N experiências que pudessem refletir de alguma maneira positiva dali para frente. Run, 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 run! Let's go running! Yeah! Good! Everything's good? Yeah? Okay. You are very fast. You are faster than me. Yeah? Okay. See you. Bye bye. See you. E aí? Tá vendo porque que os quenianos correm bem, cara? A base bem forte. A base bem forte, né? No final se trata disso, né? Se trata de fazer uma imersão local, respeitar uma nova cultura, uma nova filosofia de vida, observar muito, né? Tentar falar menos, ouvir mais e aprender aí quase que por osmose, né? Porque por onde nós corríamos, nós encontrávamos muitos quenianos. Crianças correndo, indo para o colégio, voltando do colégio. De repente passava um grupo de quenianos ou a gente correndo e passavam crianças correndo, tentando acompanhar o grupo, né? Sejam elas pequenas, de 3, 4, 5 anos até os mais velhos, né? E isso realmente faz com que o ambiente ele seja muito favorável, muito propício para o desenvolvimento da atividade de corrida. Todos nós viemos do Brasil, mas a gente vem de contextos diferentes, né? De localização de moradia e tudo mais. Douglas está morando na Alemanha por um tempo ainda, já há um tempo, né? Alex mora em São Paulo. Cada um tem sua vida, sua família, seus afazeres. Mas eu queria perguntar para vocês, para que vocês falem um pouquinho sobre como é que foi experienciar e vivenciar essa vida em comunidade aqui no Quênia. Para mim foi tranquilo, Pato. Já passei por muita coisa, já morei em lugares diferentes, com pessoas diferentes, então é natural a gente ter que abraçar, né? Abraçar o momento, ter a tolerância, procurar fazer uma amizade rápida, né? Por a gente não conhecer o outro que está junto, né? E o dia a dia a gente vai se posicionando, né? Uhum. Vai se posicionando com educação, com respeito e vem as brincadeiras também, e cada um entende seu limite, onde pode, onde não pode. Uns passam do limite? Eu não ia entrar nesse normal, eu né? nem ia entrar nesse mérito aí, né? Mas... O limite é pra ser passado. Se não botar o limite. Senão não tem limite. Mas pra mim foi tranquilo, graças a Deus. Show. E você, rapaz? Não, a mesma coisa, foi super tranquilo. A gente não se conhecia, eu era o único que não conhecia nenhuma pessoa, né? Só o Pato. E foi bem tranquilo também essa adaptação ali, o hotel, a gente ficou dividindo
afazeres, enfim, né? Participando das corridas. Eu também morei em República, então sei como é que funciona, mas eu acho que a pergunta do Pato vai um pouquinho além, né? Ela não é só do que a gente viveu ali, mas sim o que a gente viu ali no Quênia. E eu, sinceramente, esperava que tivesse uma estrutura, uma infraestrutura para as pessoas, as casas, as coisas fossem um pouco melhor. Para elas. Me impactou bastante ver que as pessoas não têm cozinha, por exemplo. A gente foi lá ontem e não tem uma cozinha, cozinham no chão como se fosse uma fogueira de um acampamento que a gente faz no Brasil ou em qualquer lugar. E isso me deixou bem impactado nesse sentido, porque às vezes é mais fácil fazer do que a gente pensa, mas para eles existe todo um contexto, uma dificuldade que é muito maior. Você vê a família com o Emanuel com 3 filhos que moram naquelas condições, e ele é uma das pessoas que já tem mais condições que as outras. Ele tem um carrinho dele, ele tem uma van. Então, um trabalho, né? Ele tem um trabalho. Então eu fico imaginando as pessoas que não têm esse trabalho, que vendem, que plantam, que a gente viu inúmeras vendinhas de 1 por 1 de madeira, toda mal estruturada. Ou no chão, né? No chão, que vendem frutas e batata e milho. E eu imagino essas pessoas, e a gente tem o costume de ver as dificuldades das pessoas do nosso país, né? Vamos falar do Brasil? Ok, o Alex pode falar melhor do Brasil, eu também posso falar, mas ele vai falar. Agora, vamos falar da Alemanha. Na Alemanha, tu não vê ninguém nem perto dessas condições. As que têm menos condições de vida, elas vivem infinitamente melhor, uma qualidade de vida muito melhor. Então, eu acredito que a nossa vinda para cá foi muito legal para a gente poder ajudar eles, poder tentar dar um futuro melhor para eles através do Pato, da performance que a gente conseguiu. Enfim, compramos 2 vacas, e só que o mais impactante para mim foi me ajudar a entender melhor que a gente a gente está muito bem e que a gente não pode reclamar de nada. E a gente tem só que agradecer mesmo por tudo que a gente tem, porque a vida aqui não é fácil para ninguém. Eles levam com maestria, né? E eles estão sempre rindo, as crianças estão sempre felizes. Não tem um carrinho. Eu trouxe os Hot Wheels do meu filho, não tem um carrinho Hot Wheels para brincar. E vai ver lá em casa, tem 100 unidades lá, que eles brincam 2, 3 dias e já existe largado. Então esse tipo de coisa que me faz voltar para casa hoje e ter uma visão diferente de mundo, mesmo sabendo que tem pessoas com dificuldade no Brasil, não tem comparação. A gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Exatamente. No começo, quando eu falei que para mim foi tranquilo e tudo mais, vivenciei muito isso na minha infância. Então, eu vim aqui em busca de outras coisas, né? Vim em busca do meu conhecimento interno, né? Do meu íntimo. É uma reforma íntima, né? Tô tentando resgatar um cara lá de 20, 25 anos atrás, mudando o meu futuro, né? E o que eu vi e vivenciei aqui foi muito perto do que eu vivi na minha infância. De não ter o que comer, de não ter direito onde dormir, enfim, de não ter energia elétrica. Isso para mim era uma realidade. Então isso de momento não me impacta, né? O que me impacta mais é ver que o ser humano precisa aprender muito ainda, né? Ele precisa evoluir muito. A gente vê na nossa própria região que quem tem não quer ajudar, não quer estender a mão, né? E geralmente a ajuda vem de quem menos tem o que dividir, né? Então a gente vem para um país aqui que a desigualdade é gigantesca, né? Douglas falou que no Brasil também tem, mas igual aqui não tem. Já andei bastante no Brasil, o projeto é interessante, é fantástico. O lado social, o lado esportivo, né? Eles se complementam, né? Eles se complementam. Porque os valores esportivos moldam o caráter da galera do dia a dia, né? Exato. E a dificuldade do dia a dia vai moldar o valor do atleta lá na frente, né? Exato. Eu até comentei isso antes de vir para cá, que é um esporte individual, né? Que é a corrida. Aqui ainda volta um pouco pro coletivo, que tá todo mundo um ajudando o outro ali, e alguém vai se dar bem, alguém vai sair. Aqui é coletivo. Aqui é coletivo, mas... É por isso que eles são os melhores, né? Exatamente. Eles conseguem ir além, né? Exato. Exatamente. Então consegue ultrapassar barreiras, obstáculos e tudo que um monte de outras pessoas vão achar que é absurdo, vai fazer com tranquilidade e com calma, né? Porque
Já tá forjado, né? Já tá forjado. A vida já bateu bastante, né? Já bateu bastante. É. É isso aí, galera. Boa. E próxima viagem, os dois ficam de volta no quarto juntos, tá bom? Tá bom, sim. Bom, e no Quênia a corrida ela vai muito mais do que além do simplesmente correr, né? O queniano desde muito pequeno, ele já é acostumado a ir correndo pro colégio, longas distâncias, né? Imagina uma criança de 4 anos indo correndo 3 km, volta 3 km, aí à tarde ela vai de novo pro contraturno e volta novamente. Já totaliza 12 km de corrida num dia, todos os dias da sua vida, né? E aí depois tem que buscar lenha, tem que buscar água. Então, quando a gente pensa sobre corrida no Quênia, a gente tem que sair um pouquinho dessa questão do atletismo e ir realmente para a questão da necessidade de vida, né? A história inteira do Quênia foi baseada ali naquela região em quenianos que corriam para fazer os seus afazeres do dia a dia. E isso acabou que transformou eles em corredores com uma capacidade gigante em se adaptar ao ambiente, né, ao tipo de solo, ao tipo de ambiente de altitude, ao clima, às necessidades em relação ao que eles têm de alimento também, para tornar o corpo deles muito mais aptos, né, e prontos para correr e percorrer longas distâncias. Quando muita gente nos pergunta se será que é genética, será que é alimentação, será que é altimetria, a gente fica sem saber o que responder no primeiro momento quando a gente não viaja para o Quênia. Mas depois que você vai para o Quênia, você percebe que é muito mais do que somente isso. Os próprios quenianos, eles falam para nós, né, que genética a gente encontra em vários lugares do mundo, né? Tem vários corredores que foram campeões mundiais, olímpicos, que não necessariamente eram quenianos. Isso é fato, né? A alimentação, você pode escolher se alimentar bem ou mal em qualquer lugar do mundo. A altimetria você encontra em vários locais do mundo, centros de treinamento com 2.000, 3.000, 4.000 metros de altitude, ou seja, não é algo exclusivo de lá. Mas o queniano ele tem uma necessidade que ele transforma a corrida como o seu único meio de sobrevivência, né? Então, a partir disso, eles são obrigados a correr mais, a se dedicar mais, a ir mais rápido, para voltar mais rápido, para dar conta de todo um afazer do dia a dia, né? Então, não é difícil de encontrar quenianos que conquistaram ouro olímpico, campeonatos mundiais, que falam: eu tinha que correr mais rápido porque eu tinha que arrumar a casa, aí eu ia pro colégio rápido, eu voltava mais rápido porque eu tinha que preparar comida para meus irmãos, e aí depois eu tinha que ir pro colégio de novo para levar meus irmãos, nós íamos correndo, e depois voltávamos correndo porque tinha todo um afazer, né, das coisas de casa para cuidar, e aí a corrida entra e ela realmente vira uma questão cultural. Então não se corre apenas por correr para atletismo, mas se corre desde cedo e muito cedo como um modo de vida, como um modo de sobrevivência, né? E isso vai muito mais do que realmente aquilo que a gente vai esperando para encontrar uma resposta, né? Na verdade, a gente vê que a corrida para eles a gente percebe que nesse momento a corrida ela passa a ter um outro significado, né? E é onde a sobrevivência ela acaba sendo muito mais impactante do que um simples sonho de querer ser um corredor. Então o que eu digo é que às vezes aqui no nosso dia a dia a gente sonha com isso, a gente sonha com aquilo, mas a gente não realmente necessita daquilo para sobreviver. Já os quenianos não, eles precisam da corrida para sobreviver. Como eles correm bem, eles correm muito, né? E quando você encontra 500 corredores com índice olímpico para as Olimpíadas da Maratona e você encontra 3, 4 brasileiros, a gente vê que a disparidade é muito grande. É porque lá realmente tem um número muito grande de pessoas que praticam corrida naquela modalidade específica da maratona, né, do que pessoas que estão aqui. E eles não estão buscando o carro do ano, ou trocar de casa, ou uma ascensão social. Eles buscam realmente, através da corrida, serem melhores corredores, para que com a corrida eles possam impactar o meio social deles. O que tu imaginou que tu ia encontrar lá, tu realmente encontrou ou foi além? Bom, Pato, a minha expectativa inicial no Quênia foi evoluir, desenvolver na corrida. Tanto que antes de ir para o Quênia, aí eu peguei assim firme nos treinos, fiz uma dieta legal, uma reeducação alimentar, baixei bastante peso, para chegar lá com um condicionamento físico melhor. Chegando lá, eu percebi que não era só corrida, como nós falamos aqui com as meninas.
Assim, me pegou de surpresa, principalmente o local, como que é a vegetação, como que é a cultura deles, a alimentação. Eu tinha uma ideia de como eram as pessoas lá na África, mas foi muito diferente do que eu imaginava. Eu achei umas pessoas muito queridas, muito solistas, fraternas, muito diferente das pessoas no geral que encontramos em algumas outras cidades que vamos para correr ou para fazer turismo. Quanto à corrida deles, eu acredito que sim, que eu evoluí só pela observação, olhando a experiência deles. Eu achei muito bacana a dinâmica de treinos que eles têm. Eles têm uma regrinha de na segunda ter um progressivo, regenerativo, na terça um treino de pista, na quarta um outro tipo de treino, quinta o forte leque. Então essa parte de ver como eles são dedicados, como eles treinam, como eles têm um objetivo. E me chamou a atenção também a parte do treinamento muscular que eles não fazem buscando uma hipertrofia, eles fazem um treino buscando força, que é um treino para preparar eles para a corrida. E no esporte, muitas vezes, né, quem é atleta e quem é amador, como é meu caso, é um conjunto, né? A vida toda é um conjunto. Só que eu acho que além de tudo isso, o que foi bom para mim, dessa experiência toda, eu voltei com muito mais gratidão pela vida que eu tenho, pelas pessoas que eu tenho, pela minha família, pelo trabalho, pelas amizades. Dar valor a pequenas coisas. O Kenya faz isso, né? Faz a gente pensar um pouquinho mais, né? Aquilo que tu falou antes, né? Só corrida, obviamente a gente foi pra correr e corremos bastante, né? E tu correu bastante, acompanhou a gente praticamente todos os treinos, né? Um ou outro no finalzinho na última semana, mas todo dia a gente vê que, apesar de a gente praticar corrida, não é só corrida, né? Você já vê a galera, vê os corredores, vê a sociedade, vê aonde eles moram, o que eles comem, né? E trazer isso para nossa realidade. A gente não precisa querer sentir pena, né? Eu acho que não é esse o caso, mas sim ter gratidão pelo aquilo que a gente tem, né? Eu acho que é isso que talvez venha de encontro com a tua ideia, né? Que tu teve, né? Lá. Assim, eu vi neles, assim, né? As pessoas que eu tive mais contato, que foi a Sandra. Que foi a minha pacer, né, que foi o Emmanuel. Eu vi pessoas extremamente dedicadas, generosas, pessoas boas, pessoas queridas, e não foi só aquele contato, né, digamos assim, profissional, de guia, não era só um trabalho. Deu para sentir genuinamente, assim, as pessoas, né, a forma que eles, né, são. Me pareceu muito isso, essa troca. E no sentido assim também de você ver que não importa a tua realidade, de onde que você veio, onde que você nasceu, você é capaz, né, de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de buscar, por mais difícil que seja muitas vezes. E lá a gente tem um exemplo disso que nós encontramos na pista de corrida, o Kipchoge. Ele foi uma pessoa extremamente simpática, querida, solista, né, nos cumprimentou, fez fotos, né. Então deu para ver assim que ele ainda tem, né, as raízes, né, das pessoas que estão lá, ainda tem a humildade, a simplicidade. Não de carência, não de pobreza, não disso. Humildade de ser, sabe? Valores, né? Genuína, valores, exatamente isso. É o melhor do mundo treinando num lugar super simples com os amigos dele, né? Exatamente, poderia estar num país de primeiro mundo, né? Então ele está lá. Tá, né? Lá, porque para ele faz sentido estar preservando aqueles valores, aquela cultura, né? Senão talvez não faça sentido ele estar, como eu falei, né? Lá na Suíça, numa montanha, numa casa perfeita, treinando sozinho. Talvez para ele não faça sentido isso aí, né? Então, o Kenya faz a gente refletir bastante sobre, às vezes, o que a gente quer, o que a gente precisa realmente, né? Às vezes a gente quer tanta coisa, né? E no final não precisa de tanta coisa, só precisa se realizar e correr atrás dos nossos sonhos, né? Com certeza. Então tá, então foi uma boa experiência, então. Foi uma experiência incrível, uma experiência assim, olha, recomendo, né? Quem puder e quiser, vai e faz a experiência, que é uma experiência para a vida, vai agregar valores, propósitos. Muito além da corrida, né? Muito além da corrida, com toda certeza. Show. Mas você tem que ir buscando isso também, tem que né? buscar, Porque a gente vê muitas pessoas que só vai lá, né, pela corrida. Porque uma coisa leva a outra. Os valores que o esporte traz levam... Eles vão muito são muito alinhados com os valores que a gente leva pra vida, né? Então,
as pessoas não são boas lá por acaso, né? Porque nem todo lugar no Quênia é um lugar tranquilo, né? Porque todos os problemas políticos, econômicos, sociais. Mas naquele local, o esporte mudou toda uma sociedade, né? Por conta dos valores, né? Sim. É isso aí. E a beleza das crianças lá, assim, foi algo quase me que encantou. trouxesse algumas, né? Eu trazer umas 3 já. As crianças, o sorriso dela, a forma, o carinho que elas têm, assim, com os visitantes que vão lá com os turistas. É algo assim que, olha, só de lembrar assim já me emociona. Bom, apesar de a gente ir pro Quênia para correr, né? A nossa viagem pro Quênia não foi simplesmente só a corrida, né? Fomos pro safari também com o pessoal, fizemos uma passagem no safari, foi muito interessante, muito bacana conhecer, é um dos melhores lugares do mundo para fazer safari. Estávamos ali pertinho, então a gente aproveitou a oportunidade para fazer uma passeada no safari. Mas também nós tínhamos algumas ações sociais que eram muito impactantes, que eu queria participar muito. Uma delas que era ajudar colégios, né? 2 colégios específicos que eu já tinha ido em 2023. Então nós fomos lá para entregar material escolar, material de higiene para esse pessoal e participar de uma interação ali social com as crianças e uma apresentação também que foi feito. Essa foi uma parte muito bacana e muito legal, desenvolvida em cada colégio. Come on. Good, good. High five, high five, high five. Hi, everyone. E também a questão da vaca, né? Que muita gente aqui já sabe do que se trata, mas em 2023 eu conheci o Emmanuel, que é o chefe dos guias. O Emmanuel é um cara responsável por mais ou menos 20 atletas hoje, que treinam buscando alto rendimento, né? Jovens atletas. E o Emmanuel tem 3 filhos e uma esposa. E em 2023 eu acabei ficando muito próximo dele e eu perguntei, pô, Emmanuel, tu não queres vir pro Brasil um dia, correr uma prova, quem sabe a gente faz fizemos uma vaquinha aqui, a gente consegue te trazer pra tu correr uma prova, ganhar um dinheiro. E ele me explicou que não era tão simples quanto eu imaginava, né? Quanto eu aqui leigo imaginava que era, só vem, ganha dinheiro e vai embora. O queniano, o corredor, ele é uma pérola, né, do Quênia, então assim, ele não pode sair simplesmente por sair e correr, ganhar dinheiro e voltar para casa com o dinheiro no bolso. E olha que seria muito fácil para eles, né? Qualquer queniano razoável aí corre na casa de 1,4, 1,5 meia maratona, tem muitos, né? Então no Brasil eles facilmente ganham qualquer prova. Tem muitos que correm por 1,3, 1,2, 1,1, 1,0 e até abaixo, mas muitos mesmo. Quando eu digo é dezenas e centenas deles, né? Mas nas provas grandes só podem alguns representantes, né? Então acaba que muitos ficam no Quênia, né? Esperando uma oportunidade para correr, para ter alguém que traga eles para alguma cidade, para algum país, para que eles possam correr, ganhar dinheiro e voltar para casa, né? Obviamente no caminho fica uma porcentagem para cá, uma porcentagem para lá, então eles não voltam com tanto dinheiro assim. E aí eu perguntei, tá, então como é que eu posso te ajudar? Naquela época ele falou, olha, Pato, o meu sonho da minha vida era comprar uma vaca. E aí eu não entendi o porquê comprar uma vaca, né? Uma coisa tão impactante, né? E também que ele não queria dinheiro. Ele falou, o dinheiro ele acaba, mas a vaca ela continua dando leite diariamente, né? E com o leite que eu tiro de uma vaca, eu vou conseguir sustentar os meus corredores e meus filhos e minha esposa, né? E ele falou, e depois de um tempo eu vou conseguir armazenar dinheiro para comprar uma outra vaca, né? Então antes de eu viajar para o Quênia, eu pensei, pô, por que a gente não compra então 2 vacas já para acabar com isso aí, né? Vamos realizar o sonho do Emmanuel e vamos para o Quênia e vamos entregar 2 vacas para eles. E no final foi que a gente conseguiu um total de 5 vacas de doação, né? Mas o Emmanuel não precisava de 5 vacas. Ele falou, eu não quero 5 vacas, eu não preciso de 5 vacas, que é muita vaca, dá muito trabalho e daqui a pouco eu vou ter que parar de correr para cuidar de vaca, né? E isso não era o objetivo dele. Então a gente pegou o valor de uma vaca e compramos, além de já termos levado já um monte de kit escolar, né? A gente acabou comprando material escolar para 500 crianças, materiais escolares para 500 crianças, pessoal, foi muita coisa. Além de kit de higiene, né? Sabonete, shampoo, pasta de dente, escova de dente. Compramos com esse dinheiro nós compramos todas essas coisas lá em Item, para justamente gerar um movimento na economia. A gente comprava em vários lugares diferentes também, para que a gente não comprasse só no mercado, né? E parecia aqueles bombeiros, assim, carregando coisas nas motos e andando cheio de caixa,
para cima e para baixo, e fizemos os kits, montamos tudo, fizemos uma linha de produção bem bacana, a galera ajudou de forma muito pontual ali para a gente conseguir acabar isso aí antes, enquanto eu estava com a galera da fila realizando outras funções. E então chegou o dia de a gente fazer a entrega nos colégios, né, que foi uma parte muito bacana, porque realmente faz a diferença o mínimo, né? Seja um lápis, seja um livro, um caderno, né? As professoras mesmo falam, muitas crianças às vezes deixam de vir para o colégio porque elas não têm um caderno, não têm um lápis escolar, né? E agora com esse material, com esse kit escolar que vocês têm aqui, a gente consegue convencê-las de virem para o colégio, de terem um material novo, né? E quem aqui não passou, né, por essa experiência de quando era criança ter um material escolar novinho, uma borracha inteira, um lápis novo, grande, né, não aquele apontadinho, só aquele cutoquinho, né, no final do ano, lápis de cor, borracha, régua, tudo isso a gente comprou para eles, né, e foi realmente muito prazeroso essa experiência de a gente impactar aí com 500 kits em 2 colégios distintos. A molecada ficava muito feliz, muito faceira, porque eles sabiam que aquilo ali é algo muito difícil de se conquistar para eles. Então, quando eles recebem, eles são realmente muito gratos, eles querem cantar, eles querem dançar, que é uma forma de agradecimento, e que foi realmente um momento muito, muito impactante, e que eu tanto queria compartilhar com essa galera que estava com a gente lá no Quênia. Como é que foi visitar as escolas para vocês aqui no Quênia? Cara, acho que foi um momento assim bem gratificante, com muita emoção, né, cara? Porque a gente vê como é que é a realidade deles, a estrutura, até que, assim, por mais que seja precária, mas tu vê que o pessoal assim tá sempre alegre, contente, as crianças brincando, sorriso né? no rosto, né? Sorriso no rosto e curtir cada momento. Acho que foi assim surreal, cara. Foi bem bacana. Até teve alguém que fez uma analogia, não sei se foi tu, que parecia que a gente era pessoas famosas, assim, isso. Que, né, eles vinham assim querendo tocar e olhar relógio, olhar isso e sempre, como ele falou, olhando no olho, sorrindo, por mais que naquele lugar que eles vivem, pelas dificuldades, eles estão sempre dispostos, estão sempre, não são aquelas pessoas que ficam te pedindo alguma coisa ou que ficam reclamando, não, nunca reclamam, só dão um sorriso e é incrível, cara, que realmente essa visita ocorreu com a gente também, né? O que eu achei bacana ali, cara, a parte da educação dessas crianças, né? Por mais que eles vivem num lugar que a gente sabe que é difícil, a dificuldade que eles têm em tudo, só que, cara, a professora falou, fica quietinho, faz isso lá em casa. Isso, cara, é igual, né? Então essa parte, assim, realmente... Não, a educação a vestimenta, eles tudo bonitinho, vestidinho, tudo igualzinho. As crianças, tinha uma menininha, né, que a gente doou roupa, 2 aninhos, tirando a blusa sozinha, coisa que a gente não vê isso no Brasil. Vão pra escola sozinho, né? Vão sozinha, correndo, alguns correndo, indo pra escola, cara, isso aí é fantástico, tá no DNA deles, né? Então acho que essa parte de doação foi muito importante, porque para eles, o pouco que vem para eles, que nós doamos para eles, acho que é muito para eles. É quase inacessível para eles, né? Então assim, a parte foi bem bacana, cara. E legal. Eu acho que é legal porque muitas pessoas pensam que a gente vem para correr e no final nessa corrida, né? Muitos pensam, né, que correr é a nossa diversão, a gente gosta. É só muito que fácil ir muito pra mais, Nova né? York, não tô sendo, né, ou para algum lugar assim, que tu vai realmente fazer um turismo. Aqui é totalmente diferente, aqui é um turismo de emoção, assim, porque cada esquina que tu vai, cada loja que tu vai, é uma coisa que a gente vai aprendendo e de repente a gente talvez, não sei se precise disso tudo para viver, né, mas é que nem o Pato falou, a gente não veio para salvar o mundo, né? A gente veio para ajudar um pouco que a gente pode. E é isso. Entender o contexto da realidade dos caras. Porque aquelas crianças eram os futuros campeões, né? É isso aí. Foi bem legal, cara. Experiência assim que vai ficar gravada, acho que para sempre na memória. Foi uma explosão de emoções aí. Quem sabe o dia nós retornamos, né? Quem sabe. Com os filhos. E com os filhos. Com os filhos. Aí vai ser lindo. E qual foi a parte da música lá, Vina, que ela comentou? Que eles cantaram pra nós? Final, quando depois que a gente deu todos os doces, todas as coisas lá para as crianças, eles começaram a cantar uma música que dizia
que não importa quão distante a gente vai estar deles, eles sempre vão lembrar desse momento no coração deles. Alguma coisa assim, dizia a letra, e eles cantavam e repetiam. Ali o que tinha de choro foi tudo, cara. Ali eu sequei o tanque das lágrimas. Eu tentei tirar mais umas gotinhas, mas não saiu, cara. Pessoal, foi um chororô. Olha, não é fácil. Foi legal. A única parte que ficou chata pra mim foi ter que dançar ali, cara. Ali ficou duro. Mas tu manja bem, cara. Tu manja bem. Fizemos pro bem maior. Tenta mostrar como é que foi a dancinha. Não, bora. E não tem como a gente continuar esse papo se a gente não falar mais uma vez sobre as vacas, né, galera? A parte da vaca realmente foi um negócio que muita gente nos perguntou, muita gente nos questionou, né? Tá, mas vocês vão levar a vaca de avião? Não, né, galera? A gente vai levar o dinheiro e vai comprar a vaca lá. Mas a gente não sabia como é que ia ser isso, onde ia ser isso, quando ia ser isso, né? Então, nos últimos dias a gente se juntou com a galera da fila, fomos até um local específico juntamente com o Emmanuel. Ele estava super feliz, super faceiro, levou os filhos dele também. E nós chegamos num ambiente muito simples, como se fosse um curral, assim, uma fazenda, né? Onde tinham vários bichos, patos, galinhas, porco, ovelha e vaca, né? E lá era o rei das vacas, né? O Emmanuel falava que o cara era o king of the call. E a gente foi lá para comprar 2 vacas, conforme eu falei, porque os outros dinheiros, né, foram investidos nas crianças, um outro dinheiro a gente doou para o Emmanuel para ele fazer uma reconstrução da casa dele, e outra vaca a gente doou para os nossos guias quenianos e também para o pessoal do hotel. Então acabou que a gente ajudou todo mundo, né? Ajudou os guias quenianos, a galera do hotel, o Emmanuel com as 2 vacas e o colégio. Então essa campanha foi muito bacana porque a gente conseguiu atingir muitas questões e muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E, bom, o Emmanuel chegou lá e eu falei, mano, agora é contigo. Vamos escolher a vaca aqui, né? E como é que é o preço, como é que funciona, né? Aí o rei das vacas falou, ó, aquela lá é uma vaca que dá mais leite, essa aqui é uma vaca que tá prenha, essa aqui é uma vaca nova, cada uma custa X, Y e Z. E o Emmanuel comprou 2 vacas que estavam prenhas, que inclusive hoje é dia 22 de março, né? Elas devem estar nascendo agora nesses dias agora. E o Emmanuel, ele vai, assim que elas nascerem, ele vai mandar vídeo pra nós, pra gente visualizar, e ele não vai mais ter 2 vacas, ele vai ter 4 vacas, né? E galera, isso realmente é uma mudança de vida, tá? Vocês vão poder ver no vídeo que ele fala, vou botar aqui a tradução pra vocês. Realmente é uma mudança de futuro pros filhos dele. Para a família dele e para todos os corredores que estavam com a gente, porque com o leite da vaca que eles tiram diariamente, ele consegue sustentar uma pessoa que vai fazer isso, ele consegue sustentar a venda, né, do leite em troca de comida, eles conseguem fazer quase que um escambo, né? Então, realmente, ter uma vaca não é simplesmente como aqui que tem uma vaca e a vaca vive ali quieta, né? Lá no Quênia, ela realmente é uma máquina de fazer você ter condições de ter sua dignidade, quer comer, quer comprar uma roupa, quer pagar o colégio dos filhos. Né? Muitas vezes eles pagam colégio com ovelha, eles pagam colégio com galinha, eles pagam a faculdade com vaca, né? A nossa massagista lá do Quênia, dentro do hotel, ela pagou a faculdade dela com vaca, né? Todo ano era uma vaca para pagar a faculdade inteira. Então, assim, é uma outra vida que realmente a gente não consegue explicar numa simples conversa se não fosse mostrando esses vídeos que vocês vão ver a seguir. So what's happened now, Emmanuel? We have to buy this cow. The cow, yeah. The cow. So the moment is now. This moment is now. So you have to. Have to choose the cow. Choose. Or he chooses. How does it work? You know, when we reach there is the cow varies with the size. Yes. Okay. Yeah. So when I go there, I choose. Do you have the name of the cows already? How are you gonna name it? That's why I brought the boys. Okay. Good. They name the cows the dogs. Okay. So the boys you choose. In my home. Okay. I told Brian that now he has to help you to take care of the cows. Yeah. They have more work to do since today. Okay, so let's go to see. Okay. So as he told you, his boss. The boss. Yes. He's a great farmer, just around Iten. He supply milk around Iten. So when I told him I need something, so I told him for some time, and the time has reached now. Okay. I'm very excited and happy. Yeah, it's a pleasure to us. Yeah, great. This is Karimbo. Karimbo. Karimbo, yeah. Karimbo. What means, Emmanuel? Beautiful. Beautiful. Yeah. The other one?
Baringo. Maringo. Baringo. Baringo. It means. It means. You know where my wife came from? It's called Baringo. Ah, good. Okay. This one? Yeah. She has already loved me. She said, Yeah. I want to go home. She loves you. So look there. That Romulo. Yeah. Okay, mano. So I think it's that we came here today to thank you for all support you have here in Kenya. And like we discussed the last time I was here, I'd like to thank you, giving you these 2 cows and help you and the guys in your team with money to help you in the training. And it's that. So now you have 2 cows, and we wish you all good things like we could give to you. Okay? It's can you plug alguma coisa? I mean, it's a pleasure to be part of this. It's so nice to know the culture, to know the people. As I said, you guys are the most sweet people. Asante sana. Okay, on behalf of my family, and I want to appreciate each and every one of you, mostly Pato. I shared with Pato 2023, just as a friend until I want to have a cow. I'm saving something out of it, and okay, Manuel, we'll make this happen someday. And it has happened. So the money I used to save to buy the cow, I can do another thing. Thank you for your cooperation and making, this is a changing life. You're changing the life of my boys and my family, and also my mother at home. Yeah. So thank you very much for everything, and God bless you. I have no word to say. Amen. I'm very excited. Yes. Good. Yeah, Me too. Yeah. Thank you, man. Salve de palmas, né, galera? Manuel. Congrats. So, one question. How it's possible to take this cow to your house? Through the pickup. Not running. Okay. Então, someday, next days, the king of cows. Yeah. You leave the. You can see over there. There is a tractor. Yeah. And with the cat. So Okay. with theirs, but In your mom's house. yeah. Yeah. My mom. Okay. My mom's house there's big farm, so It's possible to live there. yeah, to graze there. Great. So that's it. Thank you, everyone. Thank you, Fila, and people from Brazil that helped to make it happen. Pós-Kenya, como é que tu conclui essa nossa experiência e como é que foi assim, tipo, de tudo que tu passou, dos treinamentos, das pessoas que a gente conviveu, com a trip inteira, né, com a nossa viagem inteira, e como é que tu conclui essa experiência de ter ido pro Quênia, ter vivido lá durante 13 dias, passado alguns perrengues, né, que a gente passou também, vários perrengues com o avião e tudo mais, mas a gente foi para correr, obviamente, mas não é só sobre corrida, né? Como é que foi as expectativas foram atendidas, cara? Não, com certeza. E assim, posso dizer que a corrida em si, ela foi o menor dos problemas. Né? A situação que nós vivenciamos lá foi uma situação bem acolhedora. O povo de lá do Quênia é muito receptivo. Então, assim, a cultura deles é fantástica. Então, assim, o correr ficou, vamos dizer assim, meio que em segundo plano, mas vivenciar a cultura daquele povo lá foi o experimento mais incrível que eu vivenciei até agora. Então, com certeza, claro, a gente foi para correr, mas acabou que assim, vivenciar a cada dia deles lá foi a parte mais incrível de tudo. Desde o café da manhã, desde do almoço, da comida que eles têm, das músicas que eles escutam, né? Então foi incrível em todos os sentidos nessa parte, assim, de vivenciar a cultura deles por esses 13 dias que nos foi possível, né? Com alguns perrengues, com alguns encurtamentos de treino e tal, dores. E assim, o pós-Quênia, com certeza, a gente indo para lá, a gente vai com uma expectativa, a gente passa aqueles 13 dias
trabalhando dentro da cabeça várias situações que nos ocorrem no nosso dia a dia, que a gente se confronta no momento em que a gente está lá e a gente passa a processar toda essa base e gera conflitos assim que a gente vai destrinchando, né, internamente e vai resolvendo esses perrengues do dia a dia, e a gente vai vendo que assim a gente é só uma gota num oceano de várias situações e várias emoções que se tem disponíveis para se viver na vida. Então, o pós-Quênia, o Quênia em si, ele mudou muito a minha forma de pensar, ele mudou muito a minha forma de agir. Tiveram vários momentos impactantes e bonitos de se ver, obviamente momentos tristes também. Sim. Mas assim, momentos que me chamaram muita atenção um dos principais foi o nosso treino na floresta, como essa daqui, que de repente a gente encontrou 15, 16 crianças correndo. Elas estavam no primeiro dia de férias delas e estavam correndo sozinhas, sem nenhum treinador, sem nenhum adulto olhando, e elas estavam livremente fazendo o treino delas pela montanha. Aquilo ali foi bem legal, muito satisfatório de poder presenciar, porque eu mesmo digo, quando eu estava de férias naquela idade, eu estava em casa dormindo mais tarde, aproveitando para assistir TV Globinho, aquela gurizada estava correndo em busca de algo maior no futuro, sabe? A gente estava lá, a gente era meio que tratado como popstar, né? Como estrela, quando a gente chegava nos locais. Mas quem sabe a gente não estava diante de um futuro medalhista olímpico. A gente teve a possibilidade de encontrar vários medalhistas olímpicos, mas aquelas crianças um dia podem vão ser os futuros, exatamente. Então isso é algo bem confortante para nós, né? Porque nos traz mais esperança de um mundo melhor num todo, né? E ver que o negócio acontece no básico, né? Eles estavam lá treinando, sem técnico, estavam lá antes da gente, e a gente já estava cedo. Exato. Estavam lá em jejum, né? Estavam longe de casa, e tá tudo certo, vida que segue, essa é a realidade, né? Sem técnico, sem tênis de placa, sem relógio, estavam apenas correndo e sendo felizes. Bom, um dos privilégios que eu tive nessa viagem foi levar meu ex-técnico, um dos meus ex-técnicos, né, o Carlos Moraes, para compartilhar com a gente essa vivência no Quênia. Ele é um cara que foge um pouco da questão de números, ele pensa um pouco mais no lado espiritual, ele pensa um pouco mais no lado emocional do atleta. E eu sei que quando as pessoas perguntam sobre qual que é... Quando elas perguntam sobre qual que é o segredo dos quenianos, parece que a gente tem uma resposta muito fácil e rápida, né, para isso. E eu sabia que ele seria o cara específico e certo para poder complementar isso aí com uma visão dele, né, do qual é o segredo dos quenianos. Essa questão aqui, então, que eu vou abordar contigo, Carlão, né, justamente porque a gente também tem essa questão de sermos treinadores, né? Eu tive já o prazer de ser treinado aí por você e pelo Palito também. E eu acho que nada mais justo que perguntar pro coach, né? Qual que é o segredo dos quenianos? Cara, pelo que eu vi aqui nessas 2 semanas, eu fiquei, primeiramente, acreditado no que está fazendo. Coisa que muitos de nós não passamos isso para nós mesmos e para o próximo. Eles acreditam. Hoje a gente vindo de carro aqui para o aeroporto de Eldoret, tinha mais de 100 pessoas correndo. Nós sabemos que no máximo 5% dessa galera vai conseguir viver da corrida. O restante é o sonho, mas eles acreditam até o final. Então isso já é uma coisa, na minha opinião, muito importante. A mente e o espírito. O treinamento, todo mundo pode dar um treinamento, adaptar, etc. Mas o mental, o espiritual, se não tiver forte, não vai a lugar nenhum, em nenhum setor de nossas vidas. E tu acha que a realidade deles forja muito essa questão de uma mentalidade forte, essa questão de ter um espírito que tem que acreditar neles porque não tem outra saída, né? Então isso está muito ligado provavelmente com a questão do corredor queniano, muito mais do que o treinamento em si, né? Sim, porque cada dia ele não tem tempo a perder. Cada dia não tem, aquilo, fez calado, fez o que tem que fazer, come o que tem que comer, quer dizer, o que tem disponível, tenta se adaptar e não tem tempo a perder, porque um dia que se perde é um dia a mais que talvez, quem sabe, seja campeão. Então, cada dia, ou se ficou doente, ou se brincou, ou se contundiu, para eles vai ser mais assim, mais uma semana a mais para o seu futuro, mais um mês. Então, eles não têm tempo. O tempo, para eles contam assim,
segunda a segunda, é o que eu vi, né? Uhum. Não tem brincadeira. A gente fala muito, nós falamos muito sobre a questão do profissional, do ser profissional, né? Que tu sempre fala que todo atleta deveria ser profissional um dia, trabalhar em alguma área, para entender sobre hierarquia, sobre compromisso, né? E a gente vê isso muito na corrida, né? Eles são realmente profissionais na corrida, né? Sim, a palavra profissional, pelo menos, cara, em vários lugares, seja no triatlon, seja na corrida, eu sou profissional, mas você se comporta como tal? Cara, se eu fosse, talvez, não estou querendo menosprezar ninguém, 20 anos mais novo, eu também poderia entrar na categoria profissional, mesmo que eu chegasse 30, 40 minutos atrás do primeiro, mas eu me comporto como tal? Eu treino quando tem que treinar sério, eu me alimento quando tem que alimentar sério, eu descanso quando tem que descansar, eu estudo o que eu estou fazendo, né? Seja na corrida, seja no triatlo. Então, isso para mim é o profissional, né? Então é isso, né, coach? Tu acha então que, na verdade, esses caras eles encaram uma realidade dura, se dedicam realmente da forma como ele tem que se dedicar, e não é... Com certeza a genética ajuda bastante, mas não é só a genética, né, que faz a diferença para eles, né? É muito dessa questão do comportamento que fala muito mais do que só o físico, né? Sim, porque a genética, cara, tem muita gente que tem boa genética, no mundo inteiro. Mas é algo a mais, aqui é a sobrevivência mesmo. Tipo assim, se eu consigo ser profissional, eu vou trazer boa vida para mim, para minha comunidade, para o comércio. Ou seja, a gente saiu do Brasil para vir aqui num lugar esmo, num vilarejo, mas a corrida colocou esse cara no mapa. Colocou a gente, né? Colocou essa cidade no mapa. Pessoas do mundo inteiro vêm aqui em Iten por causa dos corredores, né? De alto nível e pela persistência, por tudo isso. E para buscar os segredos dos quenianos, né? E ver que é mais básico do que a gente imaginava, né? Cara, falar a verdade, não tem segredo. O segredo é a sobrevivência e gostar também, né? Tem que gostar do que gostar faz, né? Porque não é todo queniano que corre, né? A imersão e o projeto Performance de Keniano tinha como objetivo tirar esses tabus e essas questões básicas já batidas sobre qual seria o segredo dos quenianos. Não é uma série de 400 metros ou uma repetição exata de quantidades de 1 km que você deve percorrer num determinado tipo de treino, ou se você vai fazer 200 km, 250 ou 300 km numa semana. É entender que no mundo desigual e difícil, tem aqueles que dão o máximo, tirando força sabe-se lá de onde, em busca de um espaço para sobreviver. É um sonho podermos ter viajado e vivenciado tudo isso. E um privilégio ainda maior entender que para muitos deles o sonho também existe. E esse sonho se desenvolve através da corrida, e de muita corrida. Máximo respeito para esses irmãos quenianos, grandes corredores, bravos humanos que nos ensinam a cada momento com reflexões extremamente simples, mas que nós deixamos de compreender, pois muitas vezes pensamos demais, reclamamos demais e não simplificamos o caminho a ser percorrido para a realização dos nossos objetivos. Muito obrigado, Tati, Douglas, André, Alex, Moraes, Fabinho, Dr. Alexandre, Vina e Fabiano, por entrar nesse caminho comigo. Irmã,